Proposta Pedagógica para a Educação Infantil, Bauru. Parte 1. Fundamentos teóricos. Páginas 110 a 115. Época: primeira infância. A primeira infância é a primeira época de nosso desenvolvimento psíquico, o ponto de partida do desenvolvimento humano. Ela se inicia com o nascimento, inaugurando um primeiro período crítico de nosso desenvolvimento, que corresponde à transição entre a vida intrauterina e extrauterina. Superando este primeiro momento de viragem, inicia-se o primeiro período estável do desenvolvimento, o primeiro ano de vida. Acompanhemos o percurso de desenvolvimento do bebê desde seus primórdios. Primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida de uma criança é marcado pela necessidade objetiva de atenção e cuidados por parte dos adultos, em função da insuficiência dos mecanismos de adaptação do organismo ao nascer. A satisfação das necessidades do bebê encontra-se na total dependência do adulto. O bebê expressa seus estados emocionais e dessa forma tem suas necessidades atendidas pelo adulto. O recém-nascido é incapaz de estabelecer uma efetiva comunicação com o adulto. Ele apenas manifesta desconforto de forma reflexa e difusa, por meio do choro, de gritos, choramingos, gestos e movimentos. O primeiro mês de vida é marcado pela pouca diferenciação entre os estados de sono e vigília. Nesse período, o bebê não é capaz de separar sua existência subjetiva do mundo externo e não há para ele diferenciação entre pessoas e coisas. Vygotsky, 1996. Dadas as características das semanas iniciais de vida do bebê, Vygotsky, 1996, qualifica o período pós-natal, que dura aproximadamente 45 dias, como um período de passividade. As mudanças fisiológicas que se produzem nesse período inicial da vida do bebê, que incluem a estabilização do ciclo do sono e vigília, determinam que gradualmente seus comportamentos ultrapassem os estreitos limites do sono, da alimentação e do choro. A passividade do recém-nascido transforma-se gradativamente em interesse, inaugura-se um período de interesse receptivo, Vygotsky, 1996, em que a criança manifesta atenção a estímulos sensoriais, aos próprios movimentos e ao próprio corpo, aos sons em geral, incluindo os que ela mesma produz, e à presença de outras pessoas. Podemos dizer que, nesse momento, o mundo exterior surge para a criança. Trata-se de um período de intenso desenvolvimento das sensações que merece grande atenção por sua importância na constituição das bases do psiquismo propriamente humano, como pontua Magalhães, 2011, e pelas vias sensitivas que a cultura humana adentra a vida do indivíduo e passará a constituir dia após dia seu psiquismo. O período de interesse receptivo será seguido por um terceiro período ainda no interior do primeiro ano de vida, caracterizado pelo interesse ativo pelo mundo circundante. Passividade, interesse receptivo, interesse ativo.
Magalhães, 2011, indica que o aumento do interesse da criança pelo mundo traduz-se também no início de suas atividades comunicativas. Progressivamente, o adulto atrai o bebê à comunicação e engendra a necessidade de comunicar-se, inexistente como tal nas primeiras semanas de vida. Apoiando nas pesquisas de M. L. Lisina Elconio, 1998, afirma que a primeira necessidade da criança é comunicar-se com os adultos, o que é evidenciado pelas observações da transformação das reações puramente fisiológicas do choro e do sorriso em atos comportamentais cujo objetivo é a pessoa adulta, página 158. É importante destacar que não se trata da mera expressão de uma condição biológica do organismo, mas de uma necessidade que é formada no bebê, como resultado das interações que o adulto estabelece com ele. As primeiras reações emocionais do recém-nascido relacionam-se com a satisfação ou insatisfação das necessidades orgânicas. Estas reações ainda não dependem de sua experiência pessoal, mas sim do aparato reflexo que dispõe ao nascer. Entretanto, já no transcurso do segundo mês de vida, entram em cena novas relações que ultrapassam os limites dessas necessidades. Tais reações advirão das relações do bebê com o entorno físico e social, passando a conter tonalidades emocionais resultantes de sua própria vivência do e no mundo. Aparece então a necessidade de relacionar-se com as pessoas que a rodeiam e o interesse pelos objetos que se fazem presentes. Martins, 2009, página 106. Assim, pouco a pouco, vai se construindo uma nova forma de relação entre bebê e adulto, na qual ambos participam como sujeitos ativos. Se essas condições forem garantidas, se formará no bebê a atividade de comunicação emocional direta com o adulto. Lisina, 1987, página 275, define comunicação como a atividade mutualmente orientada de dois ou mais participantes, cada um atuando como sujeito, como indivíduo. Para a autora, o conceito de comunicação deve ser usado apenas quando temos uma atividade cujo objeto é uma determinada pessoa tida como sujeito e não como um mero corpo físico. As ações de cada um dos sujeitos são organizadas a partir da resposta do outro. A comunicação emocional com o adulto é o contexto no qual se produzem as mais decisivas conquistas do desenvolvimento no primeiro ano de vida. Bodrova, Leong, 2007. Essa é a atividade que guia o desenvolvimento do psiquismo do bebê nesse período do desenvolvimento. Dada a importância desse processo como linha central de desenvolvimento no primeiro ano de vida, buscaremos caracterizar e compreender a atividade de comunicação emocional bebê-adulto como forma de subsidiar a ação pedagógica no berçário. Se as emoções estão presentes no psiquismo do bebê desde os primeiros dias de vida, o mesmo não pode ser afirmado em relação a fenômenos propriamente intelectuais e volitivos da consciência que representam uma conquista cultural tardia.
Assim, as primeiras interações do bebê com os adultos cuidadores se caracterizam como interações essencialmente emocionais. Tais interações evoluem ao longo do primeiro ano de vida, num movimento marcado, como vimos, pela superação da relativa passividade do bebê diante das ações do adulto. A criança vai ocupando um lugar cada vez mais ativo nessa relação. O primeiro marco nessa transição ocorre por volta do segundo mês de vida, quando os bebês começam a sorrir em resposta à voz e ao contato com o adulto cuidador. O marco seguinte é o aparecimento por volta do terceiro mês do complexo de animação, que se refere ao conjunto de manifestações que expressam o contentamento do bebê diante da presença do adulto cuidador, envolvendo a concentração do adulto, o sorriso, as exclamações e uma excitação motora geral. O complexo de animação surge como reação às ações do adulto, mas rapidamente se forma uma atividade do bebê buscativa com o intento de chamar a atenção do cuidador e manter contato com ele. Ou seja, os bebês passam a usar sorrisos e vocalizações para atrair o adulto e motivá-lo a se engajar em trocas emocionais. Bodrova Leong, 2007. Temos aqui a formação das premissas mais fundamentais da atividade social humana, pois pela primeira vez os atos da criança estão dirigidos a outras pessoas e são modelados por elas. Mesquita, 2010, página 78. Analisando o desenvolvimento humano a partir da perspectiva histórico-cultural, constatamos que a comunicação com os adultos ou a comunicação com o outro é a condição mais importante para o processo de humanização da criança. No primeiro ano de vida, começa a se formar essa relação de comunicação. Lisina, 1987, investigou a gênese da atividade de comunicação na criança e afirma que, para que as interações entre bebê e adulto se configurem de fato como atividade comunicativa, é preciso que ambos alternem-se nas posições de sujeito e objeto, pois a ação de cada um supõe e está dirigida à ação de resposta do outro. Essa indicação da autora coloca em relevo a importância de se oferecer à criança o lugar de sujeito e não mero objeto das ações do adulto. Nesse período do desenvolvimento, a comunicação tem uma peculiaridade. Trata-se ainda de uma comunicação de caráter fundamentalmente emocional, pois se reduz à expressão mútua de emoções que a criança e o adulto se dirigem um ao outro, ao invés de uma comunicação baseada no entendimento mútuo. Trata-se de manifestações emocionais de transferência de afetos, de reações positivas ou negativas. Vygotsky, 1996, página 304. Essa característica da atividade comunicativa se explica pois a base da consciência do bebê no primeiro ano de vida é centralmente perceptiva e emocional. Trata-se de um psiquismo em que as funções psíquicas apresentam-se ainda indiferenciadas entre si, atuando de forma imbricada. De acordo com Vygotsky,
1996, o afeto é o processo central responsável pela unidade entre as funções sensoriais e motoras. E isso significa que o funcionamento psíquico do bebê caracteriza-se pela unidade entre percepção, emoção, ação. A estimulação do ambiente externo e interno provoca reações emocionais que se manifestam de modo imediato em atos, ou seja, a percepção e a ação constituem, em princípio, um processo único, no qual a ação é continuidade da percepção e vice-versa. Martins, 2009, página 14. Não há ainda mediação entre aquilo que o bebê capta sensorialmente do mundo e suas respostas comportamentais, o que confere à sua conduta uma característica peculiar, qual seja um nexo ininterrupto entre percepção e comportamento. Martins, 2009, página 14. Trata-se de um psiquismo ainda fundamentalmente assentado em funções psíquicas naturais elementares e, portanto, involuntário e espontâneo, que responde de modo imediato à estimulação do meio. Nessa etapa do desenvolvimento infantil não se verificam ações dirigidas a um fim. Vygotsky, 1996. O que fará avançar o desenvolvimento das funções psíquicas do bebê é justamente a atividade de comunicação com o adulto. Elkone, 1987, afirma nesse sentido que todas as aquisições da criança nesse período dependem da influência imediata dos adultos. O que tem centralidade nesse período do desenvolvimento, portanto, é a relação social bebê-adulto, mundo das pessoas. O adulto é o centro da situação psicológica para o bebê. Nessa relação, o adulto não somente satisfaz as necessidades do bebê, mas organiza seu contato com a realidade. Em outras palavras, o adulto apresenta o mundo à criança, proporcionando a ela o acesso aos objetos da cultura humana. No interior do processo de comunicação emocional, ou por meio dele, o adulto apresenta à criança uma série de objetos, estimulando sua manipulação, exploração e imitação. Isso significa que é no interior da atividade de comunicação emocional direta com o adulto que nascem e formam as ações sensório-motoras de orientação e manipulação. Ou seja, as ações com objetos começam a formar-se justamente a partir da comunicação com o adulto. Essa é mais uma razão para caracterizarmos a comunicação com o adulto como atividade dominante do primeiro ano de vida. A partir dela, nascem e tomam forma outras atividades. Nesse momento, a ação com objetos aparece como uma linha acessória do desenvolvimento, posto que a linha central é a comunicação emocional direta com o adulto. A partir da segunda metade do primeiro ano de vida, essa linha acessória entra em ascensão, como apontado por Elkone, 1987, e corroborado pela recente pesquisa de Magalhães, 2011, as ações com objetos se intensificam
e as possibilidades de exploração e manipulação da criança se amplificam. Com o acúmulo de pequenas e graduais conquistas da criança, se produz, ao final do primeiro ano de vida, um salto qualitativo expresso na mudança do tipo de relação da criança com o adulto e também com os objetos. A comunicação emocional direta criança-adulto cede lugar à indireta criança-ações com objetos adulto. A ação com objetos, que nasceu no interior da atividade de comunicação emocional com o adulto, desponta agora como atividade dominante. A comunicação com o adulto, por sua vez, não desaparece, mas muda de qualidade. Ela perde a importância de guia do desenvolvimento psíquico, mas firma-se como a base do desenvolvimento subsequente. Mesquita, 2010.